Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, né? Graças a Deus estamos aqui nesta gravação, né? Canal Verdades Eternas e Invencíveis. E eu dou graças a Deus por nós estarmos vivos, né? E estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para conhecermos as verdades eternas e invencíveis de Deus, que são perenes, né? São coisas que Deus estabeleceu e que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. É melhor nós se sujeitarmos a elas, porque são vontades de Deus, né? Não é eu, não é minha vontade, não é meu entendimento, não é a minha sabedoria, não é o que eu penso. Essas verdades que nós estamos aprendendo nesse canal, né? Elas são verdades que vêm de Deus, né? Verdades que vêm do Deus único, soberano, eterno, criador do universo, de todas as coisas, e isso inclui o homem, né? Deus é o nosso criador, né? Então eu dou graças a Deus, cumprimentando você com bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? Às vezes tem pessoa que está assistindo na parte da manhã, outros estão assistindo na parte da tarde, outros estão assistindo à noite, né? Então, em qualquer um desses horários, eu estou cumprimentando você, né? Graças a Deus, estamos vivos, espero todos nós com saúde, e que nós possamos, ao longo dessa live e de tantas outras que Deus permita que a gente consiga realizar, né? Nós vamos aprender muitas verdades de Deus que vamos aprender pela misericórdia de Deus nesse canal, né? Porque nós sabemos que no mundo que nós vivemos é um mundo múltiplo, né? Tem muitas religiões, muitos conceitos, muitas filosofias, muitos pensamentos, né? Grandes religiões no mundo, religiões pequenas, pensadores famosos e grandes que já viveram na Terra, e hoje tem pensadores também, pessoas que entendem de uma maneira, o outro entende de outra, né? Como se não existisse uma verdade que vem de Deus, mas existe uma verdade que vem de Deus. E essa verdade, essas justiças que vêm de Deus é que permeia toda a humanidade, toda a criação de Deus, é por elas que Deus vai guiar e levar a cabo toda a sua vontade no universo, né? É submetido a essas verdades, né? Que nós, pela misericórdia de Deus, estamos aprendendo nesse canal, né? E como nós estamos aprendendo nesse canal? Mas lá no canal tem que pagar, né? Você tem que pagar uma taxa lá para ouvir. Não, é de graça. Pô. Deus, grandiosidade de Deus, ele está permitindo nesse tempo o avanço da tecnologia humana na Terra, né? Que traz benefícios para a humanidade, e um dos benefícios que a tecnologia, o conhecimento humano, a inteligência humana que Deus deu ao homem, traz para a humanidade, uma delas é aí os meios de comunicação hoje em dia modernos, como por exemplo a internet, né? Essa rede mundial de computadores aí, de sinais via satélite, sinais a fibra ótica né, e tudo isso daí que está acontecendo, é para que nós venhamos, essa humanidade, essa geração nossa que estamos vivendo hoje, nós não temos desculpa para nós dizer assim, não conheço a verdade, ninguém me ensinava a verdade. Né? Não, tem hoje, pela misericórdia de Deus, um canal Verdades Eternas e Invencíveis, que Deus, na sua misericórdia, está dando isso de graça para a humanidade, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas, num país como o Brasil, por exemplo, nós estamos aqui na América do Sul, somos o maior país da América do Sul, em extensão territorial, em população, né, em riqueza também, né? O Brasil é um país super rico, tanto de riqueza mineral, de riqueza naturais da terra, né? Da vegetação rica, né? O Brasil é super rico, mas também um povo inteligente, um povo trabalhador, um povo, né, que está prosperando ao longo desses séculos, né? Então, temos aí então os meios de comunicação modernos, que hoje no Brasil a maioria das pessoas tem aparelho de telefone celular, é uma porcentagem pequena, bem pequenininha, que não tem aparelho de celular. Não sei se é 10% da população no Brasil é que não tem aparelho de celular. São as pessoas bem mais humildes, bem mais pobres, né? Ou tem pessoa que não quer ter também, né? Não faz questão de ter aparelho de celular, né? Mas 90%, vamos dizer assim, da população brasileira tem aparelho de celular, né? E também televisão, com uma porcentagem parecida, acho que 90% dos lares no Brasil tem televisão. E não tem uma só TV, tem 2, 3, 4, 5, cada quarto tem uma TV, né? Na sala tem, no quarto tem, na cozinha tem, né? Enfim, é um aparelho de televisão
que está conectada à rede mundial de computadores, aí, que está conectada às linhas de fibra ótica, aí, que traz os sinais dos streamings aí, né? Desses aparelhagem que existe, desenvolvida pelo homem, né? Que transmite as diversas coisas de conhecimento humano, né? E também no meio disso daí, sabe o que está vindo? A palavra de Deus. A verdade de Deus está chegando também. Então a humanidade hoje não é como a humanidade há 100 anos atrás. Para você, naquele tempo o pessoal não tinha Bíblia, né? Só quem tinha Bíblia, grandes religiões, a maioria do pessoal não tinha, né? Porque era caro, a impressão era demorada, né? O pessoal, muita gente era analfabeto também, não sabia ler, então não conhecia a palavra de Deus que está na Bíblia. Eu não estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, como muita gente ensina. Não, a Bíblia, a palavra de Deus está na Bíblia, que é um livro histórico. A Bíblia é um livro que tem história na Bíblia, tanto a história da criação do mundo, né, como Deus criou, a história da humanidade, né, que Deus criou, né, a história do povo de Israel, né, que é uma nação que Deus escolheu na terra com um propósito específico, né, está registrado na Bíblia como Deus lidou com o judeu, com o povo israelita, né? Durante séculos, Deus lidou com eles no intuito de fazer deles uma nação especial na terra, uma nação maravilhosa, né? E depois temos também a história da igreja, né? A história da igreja, né? De como veio à existência a igreja de Deus, né? A história de Cristo, né? Do viver de Cristo na terra, o Senhor Jesus viveu na terra, e a história da vida de Jesus, o que era necessário para nós conhecermos Cristo, está registrado na Bíblia, né? Tem a história dos apóstolos, né? Como os primeiros passos que eles deram na evangelização dos povos, né? Então nós vemos assim que a Bíblia Sagrada é um livro histórico, né? Mas dentro desse livro histórico tem também os ensinamentos de Deus, que abrange toda a humanidade. Nós já aprendemos nesse canal que a humanidade é criação de Deus. Nós já aprendemos nesse canal. Eu não posso me demorar muito aqui, porque você que está acompanhando, você tem a opção de ir no canal aí, Verdades Eternas Vencidas, tem muitos tópicos falando, né? Que o ser humano é a criação de Deus. Deus criou o ser humano. E o primeiro ser humano que Deus criou no universo e foi criado aqui na Terra, na época do Éden, quando o Éden era na Terra, Deus criou Adão, né? Primeiro homem, o primeiro ser humano que Deus criou foi um ser masculino, né? O homem, Adão, né? Foi criado diretamente por Deus, né? E Deus criou o segundo ser humano que Deus criou no universo, e foi criado também aqui na Terra, foi Eva, né? A primeira mulher, né? Que Deus criou ela de Adão, né? Então, nós aprendemos já nesse canal. Eu não queria me deter muito tempo aqui, porque senão nós paramos sempre no mesmo ponto, né? Mas só para ficar claro, você que está entrando agora, a primeira vez que você está ouvindo o canal Verdades Eternas e Invencíveis, nós nesse canal cremos no relato bíblico de que Deus é o criador do homem. E o primeiro ser humano que Deus criou foi Adão, né? E o segundo ser humano que Deus criou foi Eva. E isso daí foi uma criação direta de Deus. Deus veio e Deus criou o homem e criou a mulher. E desse casal, Deus disse para eles: crescer, multiplicar e encher a terra, né? Então Deus abençoou Adão e Eva, Deus abençoou Adão e Eva e fez eles pessoas férteis, tanto Adão quanto Eva, e deles descende toda a raça humana que tem na Terra. Então nós vemos no mundo hoje que existe esse monte de ensinamento no mundo, né? Que os caras querem mostrar que nós, seres humanos, viemos de seres que já viviam há bilhões de anos e que nós somos a evolução desses seres. Esses seres eram mais atrasados, mas eles tinham a cabeça parecida com a do homem, eles andavam parecido com o homem, né? E que nós somos a evolução desses seres, né? Que eles chamam aí de hominídeo, neandertais, homo sapiens e outras designações que eles dão para esses seres que foram criados por Deus. Eles de fato podem ter existido, porque a Bíblia diz que Deus criou o universo em 6 dias. Deus criou o universo que nós conhecemos e o universo que nós não conhecemos. Deus criou eles em 6 dias. 6 dias. E no primeiro dia Deus criou X coisa, no segundo dia X coisa, no terceiro dia X coisa, e no quarto dia, terceiro dia, quarto dia, Deus começou a criar coisas vivas, né? Que Deus diz: produz a terra ervas, cada um segundo a sua espécie, sementeira, ervas, né?
nós vemos aí a vegetação, a flora da terra, é muito rica, muito grande, né? Criação de Deus, foi criado já no terceiro dia, Deus falou, produz a terra, né? Ervas, árvores, frutíferas, cada um segundo a sua espécie, né? E no quarto dia, Deus falou, produz a terra seres viventes, cada um segundo a sua espécie, né? E diz na Bíblia que aí apareceram diversos, milhares, milhões de seres na terra, né? Que veio produzido, criado por Deus, não diretamente por Deus, mas a partir da terra. Deus deu poder à terra, à natureza, de criar, de gerar vida, né? A terra pode gerar vida. Então, quando Deus criou no quarto dia, né? Como a água também pode gerar vida, que Deus disse, né? Produza as águas seres viventes, cada um segundo a sua espécie, né? E as águas produziram, os peixes, nós vemos aí, conhecemos que nós não conhecemos, né? Monstros marinhos, né? Que já existiram, hoje não existe mais, foram extinguidos, como também muitas criaturas que vieram da Terra, milhões, bilhões de anos atrás, que foram extinguidas, não existe mais hoje, né? No nosso tempo, né? Mas a ciência humana moderna, a antropologia que estuda, né, a origem da humanidade, coisa e tal, que se propõe a fazer isso, eles encontram restos mortais aí de seres gigantes que já viveram na Terra, como por exemplo os dinossauros, né? Viveram milhões de anos atrás aí, coisa e tal, né? E que hoje não existe mais, foram extinguidos. Por quê? Porque quem criou esse ser foi Deus, né? Deus criou eles o quê? A partir da Terra. A Terra é que produziu. A Terra tem poder de gerar filhos, né? De gerar coisa viva, né? E também nós vemos que as águas produzem coisas vivas também, né? Ok? Agora o ser humano, nós temos que aprender isso, que o ser humano foi criado diretamente por Deus. Deus veio, segundo o relato bíblico em Gênesis, né? E disse Deus lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus, então, a partir daí, Deus chegou no sexto dia da criação, né? Como ponto culminante da criação de Deus, o ser mais elevado, mais importante no universo, criado por Deus, é o ser humano, foi Adão, né? Deus que veio, Deus pegou o pó da terra, pegou a água lá, e Deus do pó da terra, Deus fez o corpo humano. Está na Bíblia registrado isso há milhares de anos atrás. Ó. Essa escritura do Gênesis é um livro que conta o Gênesis, né? A origem das coisas, né? Da criação, das coisas que existem, e foi escrito por Moisés, né? Moisés foi o escritor, né? Do Gênesis. Deus revelou para Moisés que quando Moisés escreveu, isso foi há mais ou menos, vamos dizer, há 3.500 anos atrás, quando foi escrito o livro de Gênesis, né? Moisés viveu mais ou menos em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Não tem uma data exata, né? Mas pelos estudos aí da história da humanidade, dos acontecimentos, né? Que é estudado, Moisés provavelmente foi um ser humano que viveu há mais ou menos 1.500 anos atrás, né? E Deus revelou para Moisés como que Deus criou o universo, né? Como é que foi criado, né? Então Moisés escreveu há 3.500 anos atrás, vamos chamar assim, Moisés escreveu que Deus formou o homem do pó da terra. Deus chegou, pegou a terra lá, pegou a água e Deus formou o corpo humano. Não é que Deus formou um boneco de barro, não. O Criador do universo, o Deus verdadeiro, o Deus único, Deus na essência da palavra Deus, porque nós sabemos que existem deuses também, né? Ok? Vamos aprender isso depois de outras lives, né? Mas Deus mesmo, o Deus infinito, ele é um só. Né? E ele é eterno, né? E esse Deus infinito, ele criou o homem como o ápice da sua criação. E o primeiro homem criado por Deus foi Adão, né? Que Deus formou ele do pó da terra. E esse registro está registrado na Bíblia mais ou menos 3.500 anos atrás, né? Mais ou menos 3.500 anos atrás. E hoje a ciência, depois de 3.500 anos, a ciência moderna, com toda a tecnologia, com toda a informação que nós temos hoje através do conhecimento que Deus deu ao homem, do homem pesquisar, estudar, né, coisa e tal. Não é errado você estudar, não é errado você pesquisar, não é errado você tentar entender as coisas que Deus fez, né, na terra, coisa e tal. Não é errado, não é pecado. Você pode estudar, deve ir para a faculdade, pode estudar, aprenda, né, desenvolva, sem problema nenhum, né? Porque a capacidade humana foi dada por Deus, né? Para o homem desenvolver ela e pesquisar e aprender as verdades. E a ciência moderna, ela ensina que o corpo humano veio da Terra. Porque no nosso corpo humano você encontra essa parte sólida do corpo humano nossa, você encontra os minerais que estão na Terra, o fósforo, o sal, né? O ferro e outros tipos de minerais que tem dentro do corpo humano. E não só dentro do corpo humano, mas dentro de todos os corpos dos seres vivos aqui na Terra. Porque a Bíblia diz que Deus criou as coisas a partir da Terra.
O corpo humano, as coisas físicas aqui na Terra, foram feitas da Terra, né? Então, nós vemos que o relato bíblico é verdade, porque se a ciência chegasse hoje, com tudo que a ciência estudou, a ciência dissesse, não, o corpo humano não é da Terra, o corpo humano não tem nada que está na Terra, nem na água tem no corpo humano. Aí seria, vamos dizer assim, seria mentira até, né? Porque, poxa vida, Moisés escreveu na época lá, mas Moisés não ia saber que a ciência humana ia se desenvolver ao longo desses milhares de anos, né? E que um dia ia desmentir Moisés, né? Que o corpo humano não é feito da terra, mas Moisés escreveu isso pela visão de Deus lá para ele, e hoje a ciência moderna prova de que nós, seres humanos, temos mais ou menos o nosso corpo humano físico, ele é constituído de 80% mais ou menos de água, e mais ou menos 20% de um material sólido, né? Que é a terra que Deus usou na época para fazer Adão. Então nós vemos que o que está registrado na Bíblia é verdade, né? É verdade, claro. O Deus verdadeiro não engana ninguém, né? Então, nós temos que dar graças a Deus nesse canal, que nós estamos conhecendo, através da bondade de Deus, o Deus verdadeiro, que não é o Deus das religiões, né? Porque as religiões, cada um tem o seu Deus, né? Você concorda comigo? Você que está me ouvindo, né? Está dando crédito, né? Está parando, usando o seu livre-arbítrio, sua vontade própria, para ouvir esse canal, né? Você está ouvindo. Você acha que não é verdade, né? É verdade ou não é verdade? Que Deus não engana ninguém. O Deus verdadeiro não engana ninguém, né? Agora, nesse mundo existem muitos deuses, diz a Bíblia. Existe Deus inventado pelos homens, né? Que ensina Deus que vai salvar uns e vai desprezar os outros. Deus que criou uns e não criou outros. Não, mas de acordo com a Bíblia, não. De acordo com o ensinamento de Deus e a verdade invencível é que Deus é o Criador da humanidade e de todas as coisas que existem no universo, sejam elas físicas, espirituais, visíveis, invisíveis, todas as forças que existem, a lei da gravidade, né? Enfim, tudo que existe no universo, né? Tudo é criação de Deus. Sem Deus não existiria nada. Como Deus ele é eterno, nós aprendemos isso, né, em outros tópicos. Jesus disse, né? O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele disse, quando ele esteve aqui na Terra, João 4:24, depois você pode ler na sua Bíblia, para não ficar só na minha palavra, né? Porque às vezes fala, esse irmão, esse orador aí, esse pregador aí, está pregando coisa que não está na Bíblia. Não! Está na palavra de Deus. Na Terra existem bilhões de Bíblia. Eu imagino que existem bilhões de Bíblia na Terra, porque tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A Bíblia é um dos livros mais impressos no mundo, mais divulgado no mundo, é a Bíblia Sagrada, né? É a palavra de Deus que está na Bíblia, né? Então nós vemos que existem milhões, bilhões de Bíblias no mundo, né? Mas em todas as Bíblias tem lá, se você ler João 4:24, está escrito lá, disse Jesus, né? Jesus em João 4:24 falou, Deus é Espírito. Depois você lê na sua Bíblia, João 4:24. Eu não estou mentindo, foi o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, nós vamos aprender nesse tópico hoje, e que disse que Deus ele é Espírito, né? Espírito. E depois nós já aprendemos em outros tópicos também que o apóstolo São Paulo, que foi um apóstolo de Deus, né? Um apóstolo de Deus, um instrumento de Deus, um instrumento de Cristo, né? Para ensinar o evangelho de Deus, né? Para os gentios, para as populações do mundo. Paulo diz em 1 Timóteo 6:15-17 que Deus é Espírito, né? E ele é o único ser que possui a imortalidade. Ele só. E ainda diz assim, depois você leia lá, 1 Timóteo, capítulo 6:15-17. Você leia que lá diz que Deus é Espírito, assim por diante, e ele é o único ser que só ele possui a imortalidade. Então Deus, nós aprendemos já em outros tópicos desse canal, que Deus ele é eterno, né? Se Deus possui ele só a imortalidade, significa que Deus sempre existiu. Deus é vida, né? Deus sempre existiu. Não houve tempo no passado, na eternidade passada, que não existia nada e de repente apareceu Deus. Né? Ok? Ou existia um universo já, que não dependente de Deus ter criado, e de repente apareceu Deus e Deus dominou o que já estava criado. Não. De acordo com o ensinamento da palavra de Deus na Bíblia, e é um ensinamento lógico, Deus é o único ser que possui a imortalidade, então Deus vive eternamente, tanto no sentido passado, presente e futuro, Deus é eterno. Se você entender o que é a palavra eterno, subentende a coisa que existe para sempre, né? Então Deus ele é eterno, não havia nada antes de Deus.
O nada passou a existir depois de Deus. Enquanto Deus não tinha criado as coisas, não existia nada. Era um vácuo no universo, né? Onde hoje é o universo. Onde hoje é o universo, com esses bilhões de vias de galáxias e sistemas planetários e formas de vida, tanto espiritual como física, material, e outras que nós não conhecemos, que Deus criou, né? Nós não sabemos, né? Isso daí veio a partir da criação de Deus, né? Do pontapé inicial da criação foi Deus que deu, né? Certo? Ok? Deus é que iniciou a criação a partir do nada. Não existia nada depois de Deus, não existia nada, e Deus, no seu coração, teve uma vontade de ter coisas criadas e ter também uma coisa muito importante para Deus, que é o homem, né? Que vai ser a casa de Deus na eternidade futura, né? Então Deus criou o ser humano, né? E Deus, nós viemos à existência, assim como todas as coisas que existem na existência, a partir de uma vontade de Deus, né? E pelo poder da palavra de Deus, que é criativa, porque não existia nada, e pelo poder da palavra de Deus, Deus disse: haja luz e houve luz, né? Ok? Então, nós vamos aprender isso em outros tópicos, não tenho como detalhar muito aqui, senão nós não entramos no tópico de hoje. Então, já dei uma introdução aí para nós entendermos, não vamos desanimar, né? Vamos assistir o tópico, vamos assistir não só esse, mas vamos assistir outros tópicos também. Né? Tá gravado aí, tá no canal, é grátis, você não precisa de pagar nada, você não precisa de se preocupar, ele vai vender coisa para mim, não, ele vai pedir ajuda, não, aí ele vai cobrar isso, vai cobrar aquilo. Não, é grátis, né? Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai, né? E depois diz Deus lá na Bíblia, está escrito lá, né? Vinde e comprai, sem dinheiro e sem prata, sem nada. É grátis, as coisas de Deus para a humanidade, é grátis, né? E a prova de Deus que eu digo para você que é grátis, sabe o que é? É a água, né? A água, Deus fez a água, Deus cobrou a água. Não cobra água, cobra água. Tudo aquilo que é vital para a vida humana, Deus fez gratuitamente, né? A água é grátis. Quem cobra água é os homens que cobraram água, né? Acharam um jeito de represar e fazer coisa e tal, e depois cobra água de você, vamos dizer assim. E nós sabemos que não é cobrado, nem mesmo a água em si é cobrado, né? É cobrada a infraestrutura que leva a água lá da represa até chegar na sua casa, às vezes a 20, 30, 50 quilômetros. Essa infraestrutura feita, esse encanamento tem um custo, né? E aí você, quando paga conta de água, você está pagando a infraestrutura que foi construída e mais também a infraestrutura que mantém, né, todo o custo que mantém aquela infraestrutura. Mas a água em si, ela é de graça. A água não é para ser cobrada, a água em si. A água é uma coisa que está na natureza aí, né? Como Deus também fez a comida também é grátis. Deus não cobra nada, ninguém cobra. Não cobra nada. Quem cobra é os homens, né? Muito bem, vamos entrar aí, né? Ó, nós vamos dizer assim, que o Deus que a Bíblia revela é o Deus verdadeiro, é o Criador do universo, é o Criador do homem. E esse Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus ama a humanidade criada por ele. Deus está cuidando de toda a humanidade. Jesus Cristo disse, o Filho de Deus disse, Deus faz com que a chuva caia sobre os bons e sobre os maus. E que o sol se levante sobre os justos e os injustos. Deus está, nesse tempo agora, Deus está usando com a sua misericórdia, atendendo todo mundo graciosamente. Né? Deus cobra para fazer chover? Não, é de graça, né? O sol vem, tem contas para pagar a luz do sol? Não tem, né? Agora tem conta para pagar a luz elétrica, né? E assim vamos aprender isso depois, tá? Ó, nesse tópico aqui, eu estou procurando ser um pouquinho rápido, o tópico não ficar longo demais, né? O tópico terminar dentro daquela 1 hora e meia, né? Eu estou me esforçando, eu não posso deter muito no versículo, no tempo, eu tenho coisas que eu vou falar, que às vezes eu não vou citar o versículo, mas em outros tópicos para frente a gente vai citar, né? E se eu citar alguma coisa errada, depois eu vou procurar corrigir, né? Porque eu, como ser humano, o ser humano é falho, né? A mente da gente, às vezes, não é... né? Ela falha na hora de você estar falando e, às vezes, vê um esquecimento ou você troca uma referência, né? Isso é problema humano, né? Mas nós vamos procurar corrigir nossos erros ao longo dos tópicos, né? Para nós, se cometemos algum erro em alguma parte, a gente possa corrigir posteriormente, né? Então, ó, esse tópico aqui nós vamos aprender, ó, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, é Pai. Pai. E Cristo é o seu Filho. Então, nesse canal, nós estamos aqui para aprender a verdade. A verdade o que é? Que esse Deus infinito, que é Espírito, Deus é Espírito, Deus é um ser, nós já aprendemos, Deus é um ser, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E esse Deus, que é uma pessoa espiritual, ele é eterno, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque ele é tudo iniciou nele, né?
Deus, ao criar as coisas, não tinha outra pessoa para Deus dividir, né? Para ensinar Deus como fazer, né? Não, Deus, ele fez todas as coisas muito bem feitas, Deus fez pelo seu poder, pela sua glória, pela sua palavra, pela sua sabedoria, né? E pelo seu poder, né? Então, nós temos que aprender que Deus, esse Deus, que é uma pessoa espiritual e imortal, ele tem um filho. Um filho. Vamos aprender um pouquinho nesse tópico aqui, para ver se nós ajudamos nós a compreender, né? Porque nesse mundo, nós sabemos que nesse mundo tem tanta gente ensinando que Deus não tem, tem religiões grandes no mundo que diz que Deus não tem filho, né? Deus não tem filho. Tem outras que dizem, Deus tem filho, mas não nascido dele, são filhos, como todos nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo também era filho de Deus, porque ele também é filho de Deus como nós somos, né? Mas o Deus imortal, esse Deus espírito eterno, ele não tem filho. Mas nós vamos aprender um pouquinho nesse tópico que não, que Deus tem filho, né? Deus tem filho, né? E isso está lá em Salmos 2,7, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, eu não vou ler o versículo todo, mas depois você pode ler Salmos 2,7, Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nós vemos aqui, quem está falando desse versículo aqui nessa passagem é Deus. Tu és meu filho. Então quando Deus gerou Cristo, nascido dele, Deus deu a luz a Cristo. Nós temos que aprender isso. Deus, ele deu a luz a Cristo. Cristo nasceu de dentro de Deus. A Bíblia diz que Cristo, antes de ser uma pessoa, a Bíblia diz que Cristo ele era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus e ele era a palavra de Deus. E essas virtudes de Deus e toda a plenitude de Deus foi gerada na pessoa de Cristo. Então o Pai, Deus, Espírito, gerou um Filho também que é Espírito. E Cristo ele é uma pessoa. Assim como o Pai é uma pessoa, Cristo também, uma vez que ele nasceu de Deus, ele também nasceu uma pessoa. Então agora tem o Pai e tem o Filho. E aqui na palavra de Deus, aqui, Salmos 2,7, diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem está falando aqui é Deus. E quando Deus diz, tu és meu filho, tu é outra pessoa, né? O tu significa uma segunda pessoa. Deus está falando com alguém. Deus é a primeira pessoa. No universo, quem é a primeira pessoa no universo? É Deus, né? Porque Deus é eterno, né? Deus sempre existiu, né? Deus é um ser espiritual eterno. Ok? E esse Deus, antes de criar as coisas que nós conhecemos aqui na Terra e as que nós não conhecemos, nesse planeta e nesse mundo sideral aí, Deus gerou um filho. Né? E Deus disse para esse filho, tu és meu filho. Então Deus falando, tu é um pronome, né, pessoal, né, que indica a segunda pessoa. Então nós vemos aqui duas pessoas. O Deus que fala e o Deus a quem Deus se refere, que é Cristo, né? Que Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então nós temos que aprender isso, tá? Entender um pouquinho de língua portuguesa, né? Que tem a primeira pessoa, a segunda pessoa. Então o tu aqui é a segunda pessoa, né? Então tem uma pessoa que está falando e essa palavra dele está se dirigindo que é a Cristo. Então quando Deus deu a luz a Cristo, quando Deus gerou Cristo dentro de suas entranhas, vamos chamar assim, vamos chamar a palavra entranhas, né? Dentro do seu ser, Deus, a partir daí que Jesus nasceu, ele passou a ser uma pessoa, né? Igual ao Pai, em natureza e essência. O Pai dele é Deus, Cristo também é Deus. Pô. Vamos aprender isso. Pô. O Pai é divino, Cristo também é divino. Certo? Então, Deus gerou o Filho e Deus disse, tu és meu filho. Por que Deus dirigiu essa palavra a Cristo? Porque Cristo, de fato, nasceu dele, né? Filho dele mesmo, ok? Então, a primeira pessoa no universo que é pai é Deus, né? Porque Deus foi a primeira pessoa no universo que gerou um filho. Ok? E a primeira pessoa no universo que foi chamada de filho foi Cristo, né? Foi Jesus Cristo, né? Que foi chamado de filho, né? Então nós vemos que filho é o nome do Filho de Deus. E pai é o nome do pai do filho, né? Deus é pai. Quando nós chamamos Deus de pai, de fato Deus é pai. Porque Deus ele gerou um filho nascido dele, né? E esse filho que nasceu de Deus, ele é igual ao Pai, em natureza e em essência. Certo? Então, nós temos agora, na divindade, nós temos o Pai e temos o Filho de Deus, né?
que é Cristo, né? São duas pessoas, né? Ok? Isso nós temos que aprender, porque no mundo existe muito ensinamento no mundo que diz que não, que Deus não tem filho, né? Que Jesus Cristo, quando ele veio na Terra, ele era apenas uma manifestação de Deus. Muita gente ensina que Deus mesmo é que deixou o trono dele lá na glória e se encarnou aqui na Terra, e quando Jesus estava vivendo na Terra aqui, muitas religiões ensinam que Jesus era o próprio Pai, né? Ok? E que Jesus depois morreu, toda aquela história nós já conhecemos, vamos conhecer mais ainda futuramente. Cristo agora voltou para o céu e agora ele é o Pai, ele está sentado no trono de Deus e ele é o Deus, ele é o próprio Pai. Né? Mas é um ensinamento que não confere com o ensinamento de toda a Bíblia, de todo o ensinamento de Deus para o homem. Nós temos que aprender que Deus, olha, aprenda comigo, vamos aprender aqui esse ensinamento de Deus. Olha, vamos aprender assim, que Deus não criou Adão. Deus criou Adão, o primeiro ser humano. Vamos aprender isso, vamos crer no relato da Bíblia, porque toda a humanidade está debaixo das verdades de Deus, da justiça de Deus. Toda a humanidade está justiça de Deus. Que se toda a humanidade não fosse criação de Deus, fosse uns é descendente dos macacos, outros é descendente dos hominídeos, outra parte da humanidade é descendente do... Então, Deus não seria. A palavra de Deus, as leis de Deus, não seria para todos os homens, né? Porque como que Deus, você vai mandar uma coisa que não é sua, né? Agora, Deus pode mandar em todas as coisas do universo, porque tudo que existe veio a partir da criação de Deus, né? Ok? Muito bem, então, ó, Deus, quando criou Adão e Eva, Deus falou para eles, ó, crescei, multiplicai e enchei a terra, sede fecundos, né? Produzir filhos aí e encher a terra de seres humanos, né? Então, nós vemos que os filhos de Adão, quando nasceram, como é que os filhos de Adão nasceu lá na época que Adão estava na terra? Diz que Adão gerou filhos e filhas, né? O primeiro filho, a Bíblia narra que foi Caim, né? E o segundo filho foi Abel, né? Vamos dizer assim, né? E depois depois gerou Sete, né? Mas essa aí não é uma ordem absoluta, né? A ordem absoluta é que entre a geração de Abel e Caim, né, de Caim e Abel, e depois Sete, Adão já tinha gerado filhos e filhas, né? Ok? Então a Sete, ele foi um homem filho de Adão, que tinha a mesma aparência de Adão, né? Que tinha o mesmo desejo de Adão de servir a Deus, né? Ok? Muito bem. Mas não vamos entrar nessa questão agora. Vamos aprender o seguinte, ó, que Adão pode ser pai, não pode ser pai. Nós, seres humanos, não podemos gerar filho? Podemos gerar filho, não podemos gerar? Nós podemos gerar filho. Quando você gera um filho, o filho seu não é igual a você? Ele é igual a você, né? Você tem corpo humano, físico, aqui na Terra, o seu filho também tem corpo humano, né? Você tem alma, o seu filho também tem alma. Você tem espírito, o seu filho também tem espírito. Então o filho é igual ao pai humano, não é? Quando nasce uma criança, um bebê nasce, ele é igual ao pai e a mãe dele, né? Eles têm as mesmas propriedades que o pai e a mãe têm. Então, ora, se a Bíblia diz que Deus gerou um filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, então o filho de Deus, nascido dele, também tem as mesmas propriedades de Deus, né? A mesma essência de Deus, né? Deus é espírito, Cristo também é espírito, né? E como ele nasceu do Pai, ele traz, junto com esse nascimento, ele traz tudo aquilo que é de Deus. Assim como nós também, seres humanos, né? Nós, seres humanos, geramos nossos filhos, como é que eles são? Eles são a mesma essência nossa, né? Eles têm carne, né? Corpo carnal, osso, carne, sangue, né? Eles têm os órgãos igual do pai e da mãe, tudo direitinho, né? E eles também têm alma, né? Eles têm vontade própria, né? Eles podem escolher as coisas, gostar disso, não gostar disso. Como o pai tem também isso também. E eles também têm espírito, também têm um desejo, um anelo, posteriormente, de conhecer uma coisa maior, uma entidade maior, né? Na vida, né? Então, Cristo é a mesma coisa, né? Cristo também era Deus. O que Cristo não, a diferença que existe entre Cristo e Deus é a diferença paterna, né? Que Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, o Pai é maior do que ele, né? Mesmo daí, e como eu já disse em outros tópicos, que a vida humana na Terra é uma miniatura das realidades espirituais. Jesus mesmo empregou esses sistemas e falou assim como é na Terra, semelhante à Terra também é o céu, Jesus falou, né? Semelhantemente ao homem que sai a semear a semente na Terra, né? Uma cai na beira do caminho, outro cai na estrada, outro cai no mato, né? Outro cai no meio das pedras. Assim também, diz Jesus, a semente que é a palavra de Deus, ela também, espiritualmente, ela cai
à beira do caminho, ela cai no coração cheio de pedra, no coração cheio de espinho, né? Assim por diante. Então, as coisas na terra é uma semelhança. Então, assim como na terra nós temos nossos filhos, que Deus deu nós poder de gerar filhos, e os nossos filhos têm a mesma essência do pai e da mãe, então também, é lógico você crê que o Filho de Deus também, ele tem a mesma essência do Pai. O Pai é Deus, ele também é Deus. O Pai é Espírito, ele também é Espírito. O Pai é luz, Cristo também é luz. O Pai é perfeito, Cristo também é perfeito. O Pai é justo, o Filho também é justo, né? O Pai é bondoso, o Filho também é bondoso. Puxou do Pai tudo aquilo que é a pessoa do Pai. A diferença que tem entre o Filho, Cristo e o Pai é que Cristo é Filho. Então, a diferença que tem entre o Cristo e Deus, o Pai dele, é a autoridade, né? O Pai, por ser ele o gerador do Filho, então ele tem mais autoridade que o Filho, né? Assim como na vida humana, não é verdade? O pai numa casa, pai e a mãe, geram um filho, né? O filho deles é igual a eles, mas na autoridade não é igual. Os filhos, que têm a cabeça no lugar, óbvio, eles vão sempre honrar o pai e a mãe, né? Eles vão sempre, antes de fazer determinadas coisas, eles vão perguntar, pai, mãe, eu posso ir? Pai, mãe, o que o senhor acha disso? Eu estou com essa dúvida, né? Eles vão dar honra ao pai, né? Quando você vai viajando com seu pai no ônibus, você tem 30 anos de idade, vamos imaginar, e seu pai tem 60 anos de idade, aí vocês pegam um ônibus para ir para determinado lugar, aí chega dentro do ônibus, você entra, aí só tem um lugar para se sentar, só uma vaga. O que você, filho, o que você faz? O que um filho normal faz? Ele fala, papai, senta aqui no banco, né? Ele vai honrar o pai dele, dando o primeiro lugar para o pai. Porque ele sabe que ele existe, porque o pai dele um dia resolveu casar, né? E junto com a mãe dele, gerou ele como uma pessoa, né? Que ele fica super feliz por ter o papai e a mamãe, né? Então, quando você vai sentar numa mesa, né? Na sua casa mesmo, o filho normal vai sentar e só tem uma cadeira, aí você senta e deixa sua mãe em pé. Não, você deixa ela em pé. Você vai dizer, mamãe, senta aqui, mamãe. A senhora senta, come aí sentada e eu vou fazer em pé. Cristo é a mesma coisa. Nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe. Cristo, ele é bom da cabeça. Cristo sabe que o pai dele é que gerou ele, né? Cristo sabe que o pai dele é o Deus dele, né? Deus eterno, né? Deus é a única pessoa, vamos aprender. Deus é a única pessoa que ele só possui a imortalidade. Então Deus é uma pessoa, Deus é espírito e Deus é o único ser que possui a imortalidade. Então Deus, Cristo sabe disso, Cristo sabe que ele também é uma pessoa, agora ele é uma pessoa também espiritual, ele é igual ao Pai em natureza e essência, mas ele sabe que antes dele ser uma pessoa, ele estava onde? Ele estava dentro do Pai, né? Se o Pai não tivesse tido o desejo de gerar um filho igual a ele, Jesus Cristo não existia, né? Como pessoa. Né? Então também nós não é a mesma coisa? Pensa comigo, nós não é a mesma coisa. Antes de você nascer, onde nós estávamos, antes de nós nascermos? Nós estávamos no nosso pai e na nossa mãe, né? Quer dizer que se o seu pai e a sua mãe não tivessem casado, um exemplo, vamos chamar apenas padrões normais, né? Se seu pai e sua mãe, quando eram moços, tinham 20 anos, 25 anos, 30 anos, 28, 2 anos, 25 anos, eles não tivessem conhecido e eles não tivessem se casado, você não existia, né? Simplesmente você não existia, porque você estava neles, né? E eles não gerariam você. Mas como seu pai, que tinha vindo lá 24 anos, 25 anos, ele resolveu conhecer sua mãe, que tinha lá 22, 23 ou 26 anos, e eles resolveram casar e formar uma família, o resultado dessa união marital deles, dessa união íntima deles, foi o quê? Você nasceu depois de 9 meses, está lá chorando. Cristo é a mesma coisa. Deus teve um desejo de ter um filho igual a ele em natureza e essência, para Deus ter comunhão com ele, né? Para Deus ter comunhão com esse filho, porque como nós já aprendemos em outros tópicos, Deus estava só na eternidade passada. Não existia mais ninguém, né? Esse ensinamento que existe no mundo, que Deus é um monte de deuses que existia, né? E Deus, não, nenhum Deus existia. Só Deus, o Criador do universo, é que existia na eternidade passada. E todas as outras coisas que existem no universo, inclusive o Filho de Deus, veio da geração de Deus. Deus gerou o Filho, Deus deu a luz a Cristo, e por meio do Filho e com o Filho, Deus criou todas as coisas que existem no universo. Então, quer sejam pequenas ou grandes, sejam deuses, sejam seres aí, que a Bíblia diz, né, que Deus criou domínios, poderes, governos, e assim no universo e aqui na Terra, tudo que existe é a criação de Deus por meio do seu Filho
e que Deus criou tudo por Filho, que o Filho é a cabeça de toda a criação de Deus, ok? Então, mas Cristo, ele sabe, Cristo é grato a Deus por ele ser Filho de Deus. Vamos aprender um pouco mais do tópico aqui. Em João 1,1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo é uma palavra grega, para se traduzir para a língua portuguesa, eu não sou professor de língua, mas um pouquinho que a gente já aprendeu, verbo é uma palavra, parece grega, né? Porque o Novo Testamento parece que foi escrito em idioma grego, né? E o Velho Testamento foi escrito no idioma hebraico, né? Então tem coisas diferentes um do outro, né? Mas esse verbo aqui, traduzido para o português, é palavra. Então, inclusive tem Bíblia que já traduz direto para o português, né? No princípio era a palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? Então, Cristo, no princípio, antes dele ser uma pessoa, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus lá. Então, quando Deus foi dar início à criação, essa palavra que era Cristo, que era a palavra de Deus, esse sabedoria de Deus que estava em Deus e esse poder de Deus que estava em Deus, Deus gerou eles numa pessoa, no Filho, e toda a plenitude de Deus, né? Tudo aquilo que Deus está claro na Bíblia, isso não vem em outros tópicos, né? Que toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Então Cristo é uma pessoa, Cristo é uma pessoa gerada por Deus, é filho de Deus, é divino igual ao Pai, né? Tá entendendo? Isso nós temos que aprender. Assim como nós, seres humanos, temos nossos filhos, e os nossos filhos, em natureza e essência, é igual ao pai e à mãe, né? Não muda, né? Não muda, né? Ok? Muito bem. E eu fico admirado de ver como que as pessoas não são capazes de acreditar que Deus tem um filho, né? As pessoas acreditam num monte de coisa, né? Mas não creem que Deus tem um filho, mas diz que Cristo é apenas uma manifestação de Deus. Deus mesmo é que veio na terra e realizou a obra da redenção, o Pai, e depois ele voltou para o céu, e agora ele é o Pai que está lá sendo... infantilidade. A Bíblia diz em João 3,16, depois você pode ler na sua Bíblia aí, ó. João, eu não quero que fique só nas minhas palavras. Eu não estou inventando ensinamento aqui, eu não estou inventando verdade acerca de Deus, das coisas de Deus, do plano de Deus. Eu estou ensinando aquilo que é a palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada, ela ensina para toda a humanidade, né? Para toda a humanidade, né? Que lá diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, quem é Deus aqui? A primeira pessoa, a pessoa que disse lá, tu és meu filho. Essa pessoa é Deus, o Deus lá de João 3,16. Porquanto Deus amou o mundo, né? Ou a humanidade, de tal maneira que deu o seu filho. Então, filho aí é a segunda pessoa, é tu aqui. Ó. Deus tinha um filho unigênito, né, que nós vamos aprender, e esse filho de Deus, que é o unigênito, quer dizer, único, né, o único ser no universo criado por Deus, Cristo é o único ser que é filho de Deus, né, que é nascido de Deus. Essa é uma honra de Cristo, né, que as pessoas querem tirar de Cristo isso. Né, entendeu? Eles querem fazer de Cristo Deus eterno. E querem fazer do Pai, que é eterno, filho, né? Não é. Ok? Muito bem. Lá diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, né? Para que todos os que crêem nele tenham a vida eterna, né? Ok? E vamos aprender esse versículo posteriormente mais detalhado, para entendermos o que é o conteúdo, o ensinamento, né, desse versículo da Bíblia, né? Que a impressão que muita gente tem é que então vai ser salvo só os que creem em Cristo. Então muitas religiões saem no mundo pregando, tá vendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não crê em Cristo, você vai perecer, não é? Tem ensinamentos assim das religiões, não tem? Baseado nesse versículo, eles ensinam isso, né? Que se você não crê em Cristo, então você vai perecer, né? Ok? Mas esse não é o ensinamento da lógica da Bíblia, do ensinamento todo da Bíblia, né? A palavra de Deus não é isso daí. A Bíblia, o que Deus está querendo dizer é que, lógico, se você está no mundo, você é uma pessoa do bem, uma pessoa justa, por causa da sua justiça, Deus vai salvar você, certo? E se você é uma pessoa no mundo que é uma pessoa injusta, que faz coisas que não é justiça, né? Coisas erradas, coisas que prejudicam o seu próximo, um exemplo, estou dando, né? Depois vamos aprofundar o que é injustiça, em outros tópicos, outras situações. E você crê em Jesus, você ia perecer por causa das suas injustiças. Mas se você crê em Jesus, mesmo sendo um homem justo, Deus pode salvar você em Cristo pela obra da redenção que Cristo realizou em favor da humanidade, né? E se você é uma pessoa justa que já ia ser salva,
por causa da sua justiça mesmo, você é uma pessoa do bem, Deus, e você crê em Cristo, melhor ainda, né? Porque além de você ser salvo em Cristo, ter garantia da salvação em Cristo, você, além disso, ainda vai ser casa de Deus na eternidade futura, né? Esse é o ensinamento correto da Bíblia, que vai precisar de outros tópicos para nós explanar esse ensinamento, né? Então, não quer dizer que é como muitas religiões ensinam, né? Não é assim. A salvação de Deus, nós já aprendemos em outros tópicos, que eu gostaria que você ouvisse, que você lesse, né? Ouvir, né? Que você assistisse no celular, né? Na TV. Hoje em dia, a maioria das TVs, Smart TV, você pode pegar através do YouTube, né? Desse streaming aí de transmissão da mídia, né? Você pode acessar lá, canal Verdades Eternas e Invencíveis, lá na sua TV grande, tela de 70 polegadas, 50 polegadas, né? É melhor ainda do que no próprio celular, né? Que aí você tem uma imagem maior, tem um som mais alto, você pode entender melhor. Mas seja no celular, no computador ou na TV, aí você ouvindo, você vai aprender verdades que vêm de Deus, você vai ver que o Deus, Criador do Universo, ele é maravilhoso, o seu Filho é maravilhoso, Deus quer salvar todos os homens, a Bíblia diz, desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, Deus não quer salvar só um grupo de pessoas, Deus quer salvar toda a humanidade, né? Agora, nós já aprendemos em outros tópicos que Deus criou o homem com vontade própria, né? Que Deus, porque nós temos vontade própria, tem outros tópicos falando sobre isso, por isso que é importante você ouvir, Deus respeita a sua vontade, né? Tem pessoa que não quer a salvação, tem pessoa que não quer a justiça, não quer o amor, é a escolha dele. Não quero saber disso, eu quero fazer o que eu quero fazer e acabou. Não quero saber quem vai se prejudicar ou deixar de se prejudicar, eu quero fazer o que eu gosto. Entendeu? Deus respeita a vontade da pessoa. Mas se você tem desejo de, poxa vida, entender que existe um Deus, criador de todas as coisas, um Deus imortal, um Deus que criou as coisas, e se Deus criou as coisas, Deus criou com um propósito. E esse propósito de Deus vai se cumprir. E eu quero estar do lado de Deus, do lado da verdade, do lado do bem. Então eu vou aplicar meu coração, meus ouvidos, para ouvir justiças de Deus, que toda a humanidade está debaixo dela, né? Não é importante se você crê ou deixa de crer. As verdades de Deus, ela é que vai estar sobre toda a humanidade, todos os homens. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você é culto, se você é inculto, se você mora na roça, se você mora na cidade, se você é um profissional liberal, se você não é, se você é um simples ajudante de pedreiro, uma pessoa que trabalha na rua fazendo limpeza, catando papelão, ou se você vive num palacete lá, com todas as mordomias que tem nesse mundo, as pessoas ricas têm, né? Mas todo mundo está debaixo da lei de Deus. E por quê? Porque existe um Deus que é antes de tudo. Ok? É melhor nós, sendo rico ou pobre, sábio ou não, vamos conhecer a vontade de Deus para que nós, naquele dia, nós não venhamos a ficar envergonhados diante de Deus. A Bíblia diz que tem pessoas que vão ficar envergonhadas, né? Tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, de andar com Deus nesse mundo já, e principalmente na eternidade, e a pessoa preferiu coisas triviais da vida humana, coisas temporais, passageiras, coisas vãs, coisas vis, são coisas que passam, trocar a eternidade com Deus pela separação eterna de Deus. Nós vamos aprender isso, já tem os tópicos falando, eu gostaria que você ouvisse, por gentileza, né? Em João 1,14, né, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, os apóstolos que viram Cristo, que viveu na terra, Cristo veio em carne, né? Cristo habitou num corpo humano, né? O corpo de Jesus, né? E ele realizou a obra da redenção. Então, nós vemos que Cristo, né, os que viram Cristo, ele disse que ele era Deus unigênito, né? A glória do unigênito de Deus, né? O unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Deus é um Deus, a Bíblia mostra que o Deus criador do universo, ele é um Deus cheio de graça e de verdade. Graça, o que é graça? Vamos aprender o que é graça. Graça é algo que Deus dá imerecido à humanidade, a todos os homens. Graça é aquilo que nós recebemos que é imerecido por nós, né? Às vezes você é um homem mau, você está fazendo mal, né? Você é uma pessoa, um sitiante, mas você é um sitiante e você é uma pessoa que os outros, seus vizinhos, todos têm medo de você, porque você é uma pessoa valente, você agride os outros, você faz medo às outras pessoas, você é o tal, né? Mas quando vem a chuva, ela molha a terra do homem bom, do homem bondoso, do homem caridoso e molha a sua terra também. A chuva é graça, né? Você não merece pelas suas obras que você está fazendo. Mas Deus é gracioso, Deus derrama a chuva sobre todo bom, sobre toda a criatura, né? Os bons e os maus, né? Ok?
E graça é aquilo que nós recebemos de Deus imerecido, né? Agora, a vida eterna, eu já falei em outros tópicos aí, a vida eterna que vamos viver na eternidade não é graça. A vida eterna é direito. A vida eterna não é graça, como muitos dizem. Ah, a vida eterna é graça de Deus imerecida ao homem. Você não merece a vida eterna, mas Deus deu graciosamente para você. Isso não existe. Graça é aquilo que nós recebemos de Deus que nós não merecemos. Mas a vida eterna vai ser dada às pessoas que merecem. Aquelas pessoas que Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário. Se nessa vida humana você foi uma pessoa justa, você sofreu pela justiça, você sofreu pela bondade, que você era um homem bom, né? Por causa disso muita gente abusou de você, muita gente tapeou você, muita gente enganou você, mas você não revidou com a mesma maldade que ele fez com você. Você teve paciência, você sofreu prejuízo, você passou aquela vergonha, mas você não foi devolver isso para a pessoa, né? Você, puxa vida, falava mal de você, mas você falava bem da pessoa, e assim por diante. Essa justiça sua de ser uma pessoa do bem, não tomar o que é dos outros, né? Respeitar o que é dos outros, né? Essa justiça é que vai levar você para a vida eterna. Pô. É a justiça, vamos aprender isso em outros tópicos, né? Para a gente aprender que graça é o perdão dos nossos pecados. Nós estávamos no mundo separados de Deus por causa dos nossos pecados, da nossa vil maneira de viver, diz o apóstolo, né? E mediante o evangelho de Deus, que nós ouvimos e nele cremos, em Cristo, Deus perdoa, pela graça de Deus, nós somos perdoados os pecados passados, Deus apaga esses pecados, por nós estarmos deixando os nossos pecados, a nossa vida contra Deus, contra o nosso semelhante, e nós nos apegarmos agora à justiça de Deus em Cristo, né? Passarmos numa nova criatura, né? Antes você era um agressor, você era uma pessoa violenta, uma pessoa que fazia mal às outras pessoas, mas agora, por causa do Evangelho, você muda a sua vida, você pede perdão a Deus, você pede perdão às pessoas que você ofendeu, por exemplo, e você agora passa a ser uma nova criatura em Cristo, né? Um novo viver em Cristo. E Deus perdoa graciosamente os seus pecados, que você que deveria morrer e ser separado de Deus por causa dos pecados que você cometeu. Graça é o perdão dos pecados, né? Agora a vida eterna, você vai receber a vida eterna por causa da justiça de Deus, né? Então é isso que nós vamos ter que aprofundar nesse canal, Deus permitir, óbvio, né? Eu não sei se Deus vai permitir, se vai haver algum contratempo, né? Mas se o Senhor Deus permitir, nós vamos ver que a vida eterna, se a vida eterna fosse só, se Deus, pensa comigo, ó, se Deus fosse julgar a humanidade pela fé das pessoas, Deus ia salvar uns e não salvar outros, pô. Porque no mundo existe muitas fés, muitas religiões, muitas coisas, né? Se Deus fosse julgar as pessoas pela fé, Deus não salvaria todos os que podem ser salvos, né? Que merecem a salvação. Mas a Bíblia diz que Deus não vai julgar as pessoas pela fé. Se você for lá em Apocalipse, diz que Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações, segundo o seu viver na terra. Então tem pessoas nesse mundo que não conheceu Cristo, o Filho de Deus, né? Mas eles vão para a vida eterna também, porque eles, durante o tempo que viveram na terra, mesmo sem conhecer Deus, mesmo sem conhecer os mandamentos de Deus, mesmo sem conhecer os mandamentos de Cristo, mas eles praticaram sem saber. Eles foram a pessoa boa, né? Jesus disse, um dos ensinamentos de Cristo para a igreja, através dos apóstolos, é ensinar, filhinhos, amai as vossas esposas, né? Assim como Cristo amou a igreja, né? E se entregou por ela, viveu por ela. Cristo fez todo esse sacrifício para obter a igreja, que é a casa de Deus na eternidade, né? E vocês que estão na igreja, são cristãos, na igreja de Deus, que são os cristãos verdadeiros, né? Deus sabe quem são e como são, e essas pessoas vão agora aprender, talvez quando ele estava no mundo, ele era uma pessoa que maltratava a sua esposa, não amava ela, judiava da sua esposa. Mas agora, mediante o evangelho de Cristo, ele recebe Cristo como salvador da sua alma, como um substituto substitutivo seu na cruz do Calvário. Você reconhece que eu que deveria morrer lá, olha quanta maldade que eu fiz para minha esposa, mas agora eu ouvi no evangelho que Cristo morreu por causa dos meus pecados. E você se arrepende, você volta para Cristo, você, porque agora, doravante, você vai amar a sua esposa. Por isso, uma das doutrinas de Cristo é, maridos, amai as vossas mulheres, amai as vossas esposas, né? É para amar a esposa, não é para você maltratar a esposa, judiar da esposa. Isso daí não é ensinamento de Deus, isso é contra Deus. Agora, você acha que tem pessoas no mundo que não conhecem Cristo, mas eles amam a esposa deles, não tem? Né? Nós temos nos países do mundo, a grande
populações no mundo que não são cristãos, nem Bíblia existe lá, né? E as pessoas confessam, inclusive, outras fés, né? Outros deuses, assim por diante, né? Mas muitos lá são o quê? São bons maridos, ama a sua esposa, cuida delas, vive com elas, trata com respeito, com carinho, né? Trata com honra, né? Dá o devido, a justiça dela, que ela tem direito, né? Tu trata ela bem, né? E vice-versa, a mulher também. Não são mulheres cristãs, mas também que amam os seus maridos, né? Cuida dos seus maridos, cuida dos seus filhos, das suas casas, mesmo sem ser cristão. Eles estão cumprindo o evangelho de Cristo sem saber. E porque eles cumpriram o evangelho de Deus, a salvação de Deus, eles foram pessoas justas, eles têm direito à vida eterna e Deus vai salvar eles. Você acha que Deus vai condenar eles no juízo final e vai dizer, mas você é um homem justo, um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom vizinho, um bom amigo, uma pessoa que sofreu no mundo fazendo bem, coisa e tal. Mas você não creu em Cristo, não foi batizado, você vai para o lago de fogo. Deus não vai fazer isso, Deus seria injusto, né? E não é o ensinamento do evangelho. O ensinamento do evangelho é que os justos herdarão a terra e nela viverão para sempre. É um salmo, acho que 37, não sei, 29, uma coisa assim, eu não lembro agora exatamente esse versículo, mas em outros tópicos aí tem esse versículo, você deve ouvir. Que Deus diz que os justos herdarão a terra, né, e viverão nela para sempre. Então, quem são os justos? Deus não falou assim, e os cristãos justos vão herdar a terra, e os judeus justos não tem nenhum justos aí, não está acrescido, nenhum qualitativo, cristão ou judeu, ou rico ou pobre, não. Toda pessoa justa nesse mundo, seja ele um homem rico, ou seja ele um homem pobre, no momento em que ele viveu sua vida aqui na Terra de 50, 70, 80 anos, 100 anos, e ele foi uma pessoa justa ao longo do seu viver, uma pessoa correta, ele tem a vida eterna, independentemente de conhecer Deus e conhecer Cristo. Nós vamos conhecer o verdadeiro Deus, de acordo com o ensinamento da Bíblia, no final, quando Deus concluir a obra de Deus na Terra. Então vamos aprender isso futuramente, né, em outros tópicos. Cristo vai revelar para a humanidade salva, para toda a humanidade, quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Rei. Então muita gente vai conhecer Deus, vai conhecer Cristo só no final, né? Mas nem por isso eles vão deixar de ser salvos, né? Agora, o que Deus quer hoje? Deus quer ter na Terra um povo que Deus vai fazer deles chamado Igreja de Deus. Então Deus quer que nós, já nesse tempo que estamos vivendo aqui na Terra, Deus deseja que nós, seres humanos, conheçamos suas doutrinas, os seus mandamentos, para nós andarmos segundo eles, né? E aí nós vamos ser um povo seleto, uma salvação gloriosa na eternidade futura. Eu já disse em outros canais que na vida eterna existe glória, né? Vida eterna existe glória, né? Tem glória reservada para o povo de Israel, os judeus, tem glória reservada para toda a humanidade que vai ser salva, tem glória, e tem glória também reservada para a Igreja de Deus, que é essa comunidade de pessoas que deixaram, né, a sua própria vontade e seguiram a Cristo nesse mundo, né? Tem glória reservada para eles, mas todos os justos vão herdar a vida eterna, vai viver para sempre. Depois nós vamos aprender mais detalhadamente. Mas falando aqui sobre Cristo, então o Pai gerou um filho, né? Nós acreditamos, né? Quando eu chego no lugar e eu digo assim, esse daqui é meu filho, ninguém duvida. Todo mundo fala, pô, seu filho, prazer, muito bom, olha, pô, seu pai, que legal, conheço ele, e você deve ser uma boa pessoa igual seu pai, vamos dizer assim, né? Ninguém diz assim, o cara está dizendo que é filho dele, mas não é. Geralmente todo mundo aceita que o ser humano tem filho. Mas quando diz que Deus, Pai, tem um filho gerado dele, nascido dele, as pessoas não acreditam. Uma boa parte das pessoas não acredita que Deus pode gerar filho. Olha, se Deus criou a mulher, e a mulher pode dar à luz uma criança, um bebê, né? A mulher pode gestar um filho, Deus não pode. Deus pode. Nós temos que entender assim, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já aprendemos de outros tópicos, né? E se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, pensa comigo, se Deus criou nós, seres humanos, à imagem e semelhança dele, e nós, seres humanos, podemos gerar filho, então subentende que Deus também pode gerar filho. Né? Se Deus criou nós, seres humanos, com a capacidade de ver, com olhos, que nós podemos ver as coisas, por que Deus criou um homem com olhos, que nós podemos ver? Porque Deus também pode ver, a Bíblia diz que Deus também tem olhos. Se nós, seres humanos, podemos falar, se comunicar um com o outro e de uma maneira legível, Deus também pode falar, né? Porque Deus fez nós semelhante a Ele. Então, nós não podemos rejeitar o fato de que Deus é Pai. Deus é Pai eternamente. Deus é Pai eternamente. E Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, nascido dele,
Deus igual a ele em natureza e essência. Deus é divino, o Filho também é divino. Ok? Então vamos continuar aqui para a gente. O tempo está avançando e eu preciso concluir, né? Ó, nós não podemos tirar essa glória de Deus, né? Nós não podemos tirar essa glória de Deus, que Deus não tem filho. Isso é um erro no ensinamento de tantos, né, casos, tantas situações no mundo assim, né? No mundo todo, não é só aqui, não, em tantos lugares do mundo, né? Eles não aceitam que Deus tem um filho, né? Mas ter filho, Cristo ser filho de Deus é uma honra para Deus, né? É como nós seres humanos, como eu já disse, a vida humana na Terra, ela é uma miniatura das realidades espirituais. Assim na Terra não é assim? Quando eu tenho um filho, como é que eu fico? Eu fico pomposo, né? Um casal casa, um homem casa, por exemplo, e aí ele gera um filho com a esposa dele, e nasce ali um menino ou uma menina, como é que o papai fica? Fica orgulhoso, né? Quer que todo mundo saiba, ele fica feliz, não é? É uma satisfação, é um orgulho, é uma honra você ter gerado um filho, né? Deus é a mesma coisa, Deus gerou um filho igual a ele, e as pessoas querem tirar essa honra e essa glória de Deus, né? Que Deus não tem um filho, que Jesus não é uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa, e ele só possui a imortalidade como pessoa, Deus é o único ser que ele só possui imortalidade. Mas esse Deus que é espírito, que é imortal, ele gerou um filho. Antes de criar as coisas, o universo aqui que nós conhecemos, Deus deu à luz a um filho. Cristo se tornou uma pessoa nascida de Deus, que tem as mesmas propriedades de Deus. Ok? Nós temos que aceitar isso, porque da mesma maneira que nós aceitamos que, né, aquele homem ali é o filho do, né, quando mostram um presidente da república, né, de um país, né, e fala, olha, o presidente da república, esse rapaz ali é filho dele, né, ok? Todo mundo reconhece, ninguém duvida, não é filho dele, não é, todo mundo aceita. Mas quando diz, olha, Cristo é filho de Deus, é nascido de Deus, não pode ser, nós não podemos tirar a glória de Deus de ser pai. Nós devemos reconhecer que Cristo é igual a Deus em natureza e essência. Cristo é bom, Cristo é maravilhoso, Cristo é santo, Cristo é justo, Cristo é maravilhoso, porque o Pai dele é essa pessoa maravilhosa, né? Então nós, aqui na Terra, nós não somos pai. Quando nasce um filho nosso e as pessoas vêm visitar, né? Sua esposa ganhou um filho seu, né? Um filho, né? E aí seus parentes ou vizinhos lá vêm visitar o recém-nascido, né? Vêm ver como tá a mãe, toda aquela história, né? E geralmente as pessoas quando vêm falam, puxa vida, que menino bonito, fala pro pai, olha, é a tua cara, parece com você. O pai não fica feliz? Fica feliz quando diz isso. Deus é a mesma coisa. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo também é Deus, porque ele é nascido do Pai, e que ele é filho do Deus Altíssimo, e que ele é igual ao Pai em natureza e essência, e ele é tão bom quanto o Pai ama, o Filho também ama, o Pai faz o bem, Cristo também faz o bem. A Bíblia diz que, se nós formos ver na Bíblia, não vou poder ver isso agora, se nós formos ver na Bíblia, nós vemos assim que na Terra, todo o bem que existe na Terra é Deus que faz, né? Todo bem que existe na Terra, toda justiça que tem na Terra, todo juízo que tem na Terra, é Deus que faz. Está claro isso na Bíblia, lá no livro de Isaías, se não me engano. Lá diz, né, que Deus é que realiza na Terra todo bem, toda justiça, toda graça, toda bondade que existe na Terra, é Deus que faz, né? Ok? Toda glória, então, para Deus, né? Ok? E a Bíblia diz que quando Deus enviou Jesus, diz que Deus ungiu Jesus, que andou pela Terra durante o tempo que ele viveu aqui na Terra, lá em Israel, na Palestina hoje, né? Aquela região lá, e Jesus andou fazendo bem, né, e curando as pessoas, libertando os oprimidos, né, ressuscitando mortos e assim por diante, né? Cristo andou fazendo bem, por quê? Porque é filho do Deus do bem, o Deus que faz só bem, né? Cristo herdou do Pai toda a essência do Pai, né? Então muita gente confunde, né? Não, mas é para nós vermos que Jesus, em ter feito o bem e a justiça na Terra, que ele é filho de Deus. Isso mostra que Jesus é filho de Deus. Então, quando nós reconhecemos que esse Cristo, esse Jesus Cristo, que viveu na Terra 2000 anos atrás, mais ou menos, né? E esse Cristo viveu na Terra e ele foi um homem do bem, ninguém pode acusar Cristo nem o mal, né? Como as pessoas acusam Deus, né? Muita gente não acusa Deus. Deus não existe. Por que existe gente pobre no mundo? Por que Deus não acaba com a pobreza no mundo? Eu fui no hospital, tá cheio de gente doente lá, magrinho, entubado, com aquelas coisas lá. Deus não existe. Por que Deus não... Que as pessoas não entendem, né?
que Deus não é culpado das pessoas estar doentes, nem nada lá, não, né? As pessoas estão lá, por quê? Porque as pessoas erraram ao longo da vida, né? E aí contraiu uma doença, em função da maneira que ele viveu, por exemplo, a pessoa fumou durante 30, 40 anos, aí contraiu um câncer de pulmão, o pulmão dele foi piorando, e chegou um ponto que ele teve que ser internado, e aí lá ele está entubado, o pulmão dele não consegue trabalhar mais, os médicos estão tentando salvar, e ele fica ali, às vezes, 1 mês, 2 meses, ali naquela, tomando aquele soro, aquele negócio, ele perde peso, ele emagrece, fica pálido, até que ele vai morrer, né? E aí Deus é culpado? Ele foi a escolha dele, né? Se ele talvez não tivesse fumado tanto, ele estaria vivendo mais 20, 30 anos com saúde, né? Ok? Então nós temos que entender assim que nós sofremos muitas vezes nesse mundo e também na eternidade a consequência dos nossos erros mesmo, né? Nossos erros, né? Não é que Deus é mau, Deus é justo, né? Deus é bondoso. Os justos, diz a Bíblia, herdarão a terra, né? E viverão nela para sempre, né? Ok? Então Jesus, ele por ser essa pessoa maravilhosa, Deus fica feliz quando nós dizemos, pô, Deus, Pai, como Cristo é maravilhoso, Pai. Obrigado que o Senhor nos deu o teu Filho unigênito, né? Pai, o Senhor deu o teu Filho unigênito, né? Cristo é Filho unigênito de Deus, é o único ser no universo que é divino, que é Filho de Deus, né? Então, quando nós reconhecemos que Cristo é maravilhoso, Deus fica feliz, né? Porque como nós na Terra, como eu já disse, você vê o filho de uma pessoa e você vê, olha, puxa vida, menina, você parece com a tua mãe. Olha, tua mãe é uma mulher muito bacana e você também, que coisa. A tua mãe cozinhava bem e você também, olha, cozinha tão bem, isso vem da tua mãe. A mãe, como é que a mãe fica? A mãe fica feliz, né? E por que vamos tirar a felicidade de Deus de ter um filho? Vamos reconhecer. Nesse canal aqui, nós que estamos aprendendo esses tópicos, essas verdades de Deus que são eternas, nós vamos reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus unigênito, né? Ok? Deus igual ao Pai, em natureza e essência, né? E Deus é o Deus de Cristo. Cristo reconhece que Deus é o seu Deus. E que esse Deus, ele é seu Pai. Né? Seu Pai. Singular, né? Cristo é uma pessoa singular no universo. Ele é o único ser no universo que é filho de Deus, nascido de Deus. Então, tem muita gente poderosa no universo, tanto tem aqui na Terra, não tem homens poderosos, glória aqui na Terra, entre os homens, né? Toda aquela história, né? Mas ninguém é filho unigênito de Deus, né? Como também no mundo espiritual existe poderes angelicais, formas de governo aí que nós não conhecemos, porque é espiritual, mas lá nenhum deles é filho de Deus. Só Cristo é o Filho de Deus. Então a glória de Cristo. Não vamos tirar de Cristo essa glória dele ser a única pessoa no universo criado por Deus que é filho de Deus. Né? É uma honra enorme, né? É como numa empresa, vamos dizer, numa empresa, né? Você trabalha numa grande rede bancária, né? Como no Brasil tem grandes redes bancárias, como no mundo tem também, né? Muitos bancos aí internacionais, né? E esses bancos geralmente tem um fundador, a pessoa que fundou, que iniciou ele há 50 anos atrás, hoje é o maior banco do mundo. E ele lá tem o filho dele, né? Não tem o filho dele? O filho dele, às vezes, é o diretor executivo, né? O pai dele já é velho, né? Tem esse detalhe, né? O pai envelheceu, mas quem comanda agora é o filho dele. Todo mundo reconhece que aquele lá é filho do dono lá, e todo mundo trata ele com honra e com glória, né? Não é verdade? Então, Deus, Cristo também tem que ser honrado. Diz a Bíblia que devemos honrar o filho assim como nós honramos o Pai. Se nós honramos o Pai, temos que honrar o Filho. Né? É que nem você gostar de uma pessoa, você gosta de um homem, né? E um pai e uma mãe, né? Ele tem um filho lá, ou 2 filhos, 3 filhos, e você gosta do pai e da mãe. Mas você fala assim, ó, eu gosto de você, ó, você, pai e mãe, vocês são bacanas, mas dos seus filhos, eu venho na tua casa aqui, mas não gosto deles. Eu não cruzo bem com teus filhos, não me dou com eles, coisa e tal. Os pais vão ficar felizes? Não vai, né? Os pais vão ficar tristes, né? Porque você não gosta dos filhos dele. Provavelmente essa amizade nem vai continuar, né? Ok? Né? Então, Deus é a mesma coisa. Como que você pode dizer que você ama Deus, crê em Deus, mas você não crê no Filho de Deus? Você honra Deus, mas o Filho de Deus não é Deus, é uma pessoa que Deus criou, criada. Não. Deus é Pai. Né, de todos os seres vivos que existem no universo. Né? Deus é Pai, pela criação. Então Deus é Pai do homem também, né? Ok? Mesmo os homens que em Deus tem 3 tipos de paternidade. Vamos aprender isso. Ó. Rapidamente vou tocar aqui. Deus tem
Deus é pai em três tipos de paternidade. Uma, pai de Jesus Cristo, que é gerado de Deus, de Cristo, né? Do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é espírito, ele nasceu de Deus. Então Cristo é filho natural de Deus, nascido de Deus, é Cristo. E nós aprendemos também que Deus é pai também pela criação, né? Porque todos os espíritos que existem no universo vem da criação de Deus espiritual. Então, aquilo que uma pessoa cria, geralmente ela é chamada de pai, né? Não é assim? Então, por exemplo, pega Santos Dumont, é chamado de pai da aviação, né? Mas o avião nasceu de dentro de Santos Dumont? Não, não nasceu, mas o avião foi criado, né? Foi feita uma obra criativa lá, e o primeiro avião, vamos dizer assim, que voou, foi Santos Dumont que criou, né? Que voou, a primeira voa lá 100 anos atrás, vamos dizer assim, ou mais, né? Então ele é chamado de pai de aviação, mas não é filho dele natural, né? Ok? Nascido dele, né? Não tem carne e osso, coisa e tal como ele tinha, né? Ok? Então existe o pai pela criação. Deus também é pai de todos os espíritos. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus é pai dos espíritos. Pai dos espíritos. Então todo espírito que existe no universo, Deus é pai. Depois nós vamos aprender isso com mais detalhes em outros tópicos. E também a Bíblia diz que Deus também é pai por adoção. Então, esses homens que são criaturas de Deus, da qual Deus é pai de todos eles, Deus está chamando, através do Evangelho de Cristo, pessoas para receber Cristo como Filho de Deus, estar na Igreja de Deus, e esses seres humanos que receberam Cristo como Filho de Deus e estão na Igreja de Deus, Deus recebe eles também como filho adotivo, filho por adoção. Ok? Então, como eu disse também que a Terra é uma miniatura das coisas espirituais. Assim na Terra também, você também não pode ter filho natural seu, nascido de você, não tem? Você pode ter, né? Deus deu essa capacidade ao homem, né? Você gerar filho, né? Só se você tiver um problema genético aí, que você não pode gerar. Mas normalmente, né? Todos os homens podem gerar filho, né? Todas as mulheres podem gerar filho, geralmente pode, né? Então o homem tem capacidade de gerar filho, natural dele, nascido dele, né? Mas o homem também não pode adotar filho. Você às vezes só conseguiu gerar um filho ou dois filhos, mas de repente você gostaria de ter sua casa cheia. Então você pode ir adotar um filho de uma pessoa que está doando um filho, ou você vai lá num centro especializado, né, da infância, né, e lá você se candidata a adotar uma criança pequena, geralmente um bebê ou uma criança pequena ainda, né, poucos anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Geralmente é assim, né? A maioria das pessoas adotadas são pessoas ainda da sua adolescência ou na sua criancice, né, na sua infantilidade, né? E aquele filho vai ser filho seu igual ao seu filho natural, né? Ele vai ter os mesmos direitos, você vai dar o nome para ele, você vai registrar ele, e ele vai herdar junto com o seu filho os seus bens que você vai deixar para ele. Herda o seu nome, herda a sua educação, tudo aquilo lá que você está dando para ele, a mesma que você está dando para o seu filho natural. Então existe o filho também por adoção. Então Deus, a igreja de Deus, são os filhos adotivos de Deus. Mas isso não quer dizer porque nós todos somos filhos de Deus, não só os que estão na igreja, que são filhos por adoção, e também as pessoas que estão no mundo, que são filhos pela criação, que Deus também não tem a capacidade de gerar um filho. Então Deus tem um filho, só que a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina na Bíblia, de que Deus tem um filho unigênito. Deus não gerou 5 filhos nem 10 filhos, Deus gerou um filho, né? E esse filho, que é a imagem de Deus, que é a plenitude de Deus, está depositado em Cristo, né? Como seu filho natural, seu filho divino, né? Espiritual, né? Então nós temos que entender isso, ok? Cristo não era um ator, Pai nosso, ó, Jesus Cristo que viveu aqui na Terra. Muita gente ensina que Jesus era o próprio Pai, né, que Deus deixou lá, a glória de Deus veio da Terra, não a pessoa do homem, né? Mas isso não é verdade, isso não é um ensinamento que é bíblico, porque Jesus Cristo não era um ator, né? Quando veio na Terra, Jesus não estava encenando, né? Quando Jesus ensinou lá os cristãos, os apóstolos, disse assim, ó, quando vocês orar, isso está lá em Lucas 11:2, Jesus Cristo disse: Pai, quando vós orardes, orarei assim, Pai nosso que está no céu. Onde que Deus está? Deus está no céu, né? Então Jesus, quando ensinou os apóstolos, Jesus falou assim, ó, quando vocês orarem, diga, Pai nosso que está na terra, que Jesus era o Pai. Não. Jesus disse, ó, Pai nosso que está no céu. Deus como pessoa, nós sabemos que Deus é espírito, mas Deus é uma pessoa espiritual. E esse Deus, pessoa espiritual, onde é a habitação de Deus? No céu, né? Então Jesus disse assim, quando vós orardes, orarei assim, Pai nosso que está no céu. Então, logo Jesus não estava sendo um ator, que ele mesmo era o pai, só que ele estava fazendo papel de filho, né?
e que ele estava ensinando uma coisa que não era real. Não, o que nós aprendemos pela Bíblia, pelo ensinamento de Deus na Bíblia, é que Deus, o Pai, enviou o seu Filho ao mundo. Cristo veio, ele é Filho de Deus, e ele veio no mundo realizar a obra da redenção. Mas o Pai dele está no céu, né? Conforme Jesus disse, quando orares, orarei assim, Pai nosso que está no céu. Lucas capítulo 3, depois você pode ler também, em Lucas, vemos o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Nós vemos que quando Jesus foi batizado, né? Quando Jesus saiu do batismo das águas, diz que ouviu-se uma voz do céu, né? Que dizia, este é meu Filho amado. Diz que uma voz vinda do céu disse, este é meu Filho amado. Certo? Este é meu Filho amado. Né? E diz que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba, né? Pousou sobre a cabeça de Jesus. Então nós vemos assim, que nós vemos aí 3 pessoas, né? O Pai no céu dizendo, este é meu Filho, né? E o Espírito Santo, que é parte de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, descendo sobre Cristo, né? Sobre Jesus na terra, né? E nós vemos o Filho de Deus na terra. Então nós vemos aí 3 pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Depois nós vamos, em outros tópicos, não vamos nos aprofundar na pessoa do Espírito Santo. Não posso tocar tudo agora, senão o tópico não termina. E já tem aí 1h16, vamos ver se em 10 minutos eu concluo o tópico aqui. E essa questão, olha, vamos aprender nesse canal, você que está ouvindo, está acompanhando, que Deus ajude, que você tenha paciência, né? Deus te dê um coração adequado para você poder ouvir, né? E aprender. Nós juntos aprendemos essas verdades de Deus, são verdades eternas, né? Deus é Pai e Deus tem um Filho que é eterno, igual ele em pessoa, né? Deus é uma pessoa espiritual eterna. E Deus gerou um Filho que também é eterno. Assim como o Pai tem a eternidade, o Filho tem a eternidade nele. E vamos aprender isso. Nós aqui na Terra, nós não geramos nossos filhos. Quando nós geramos nossos filhos, um filho, ou 2, ou 10 filhos, se você tem gente que tem bastante filho, né? Quando você gera os seus filhos, os filhos herdam do pai tudo aquilo que vem que é do pai, né? Os filhos herdam, como eu disse, herda do corpo, tem alma, ele tem espírito e assim por diante, perfeito? E nós vemos assim que, e a vida humana do Pai, nossa vida humana na Terra aqui não é temporal? Ela é temporal, né? Nós, seres humanos, não vivemos aqui na Terra para sempre, né? Deus determinou o homem, o máximo de 120 anos, e depois Deus disse, olha, a vida do homem é 70, 80 anos, né? E depois disso, o que passa disso é fadiga e canseira. Então nós vemos que a vida humana na Terra é temporal. Os nossos filhos também, como nós somos pai dos nossos filhos, como eu não tenho vida eterna aqui na Terra, os meus filhos também não têm, eles herdam a vida que eu leguei para eles. Eu leguei para eles aqui uma vida humana que é limitada a 120 anos. Talvez ele viva 120 anos, como eu talvez possa viver 120 anos, mas geralmente nós vivemos o quê? 70, 80 anos, 90 anos, a maioria das pessoas nessa faixa etária aí já morreram, né? Ou outros é que conseguem viver 100 anos, 110, 105, até 120 anos aí, é possível, né? Mas os nossos filhos herdam do que de nós? A vida humana. E a vida humana aqui na Terra, desse homem natural, quantos anos que é? É uma vida temporal, que varia. Uns vivem 30, 40, 50, 60. Os nossos filhos também herdam a vida temporal nossa, pô. É natural, ninguém acha que isso é mentira, que não é verdade. Todo mundo sabe que é verdade. Agora, se a Bíblia ensina que Deus ele tem a imortalidade, Deus é um ser que ele só possui a imortalidade, e esse Deus gerou um filho, o Filho de Deus tem a mesma propriedade de Deus, ele também tem a imortalidade. Então Cristo é um ser eterno. Então Cristo, Deus é uma pessoa, é o Pai dele, a primeira pessoa é o Pai que falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Jesus, que é a segunda pessoa, ele nasceu de Deus, ele herdou de Deus tudo que Deus tem, né? Tudo está na sua essência da sua palavra. Então Cristo é um ser eterno. Então não tem esse negócio de imaginar que um dia nós vamos chegar lá no céu, na vida eterna, e chegar lá nós vamos encontrar só o Pai, só Deus, o Criador. O Filho dele não existe. Não, o Filho dele é eterno, porque se o Pai tem vida eterna, o Filho também tem vida eterna. Ok? Porque o Filho nasceu dele, né? É só para dar uma clareada aí, né? Agora, para finalizar aqui, os apóstolos de Cristo, que está registrado na Bíblia, por exemplo, o apóstolo São Paulo,
Ele não tinha dúvida de que Jesus Cristo era filho de Deus. Ele não tinha dúvida. Eu não sei como hoje tem pessoas que têm a Bíblia, se intitulam inclusive como cristão, porque nós sabemos que no mundo nem todo mundo é cristão, né? Nem todo mundo é intitulado cristão. Parte da população do mundo tem outras religiões grandes também, com bilhões de pessoas, que são nossos seres humanos criados por Deus também, igual a nós. Nós não somos melhor que eles, nem eles é melhor que nós somos iguais. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Mas ao longo da história da humanidade, a humanidade se dividiu, se separou em grupos religiosos, em grupos étnicos, assim no mundo, mas a raiz nossa é Adão e Eva. Ok? E tem muitas religiões que não reconhecem que Cristo não conhece a Bíblia, não tem a Bíblia, né? Eles não conhecem nem nada, né? Ok. Mas os cristãos mesmo que têm a Bíblia Sagrada, existem os cristãos que não reconhecem que Cristo é filho de Deus, acham que Jesus Cristo é um anjo que Deus criou. É um anjo que Deus criou, e esse anjo é um anjo fiel a Deus, aí Deus pegou esse anjo e enviou ele na terra para salvar a humanidade. É infantilidade, né? Porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, 3, o apóstolo Paulo não tinha dúvida que Jesus Cristo era filho de Deus. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha certeza que o Deus Pai de todas as coisas criadas por ele é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo reconheceu no seu evangelho, no seu ministério, no tempo que ele viveu na terra, Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós damos graças a Deus, porque Deus tem um filho maravilhoso que é Jesus Cristo e que Deus enviou ele na terra para redimir a humanidade dos seus pecados, para salvar o homem, né? Para Deus, a base de Deus para salvar a humanidade é Cristo, né? Depois vamos aprender isso em outros tópicos, perfeito? Mas o apóstolo Paulo reconhece que Jesus Cristo é filho. Nós, hoje, que dizemos que somos cristãos, nós devemos reconhecer que Deus, ele é uma pessoa, espírito imortal. Sempre existiu Deus como pessoa. Então, o Pai de Jesus Cristo, como pessoa, ele é eterno, né? Mas esse Pai eterno gerou um filho nascido dele, que é Jesus Cristo, né? Que foi ungido para reger o universo e todas as coisas, né? E principalmente dentro da igreja, né? Ok? Muito bem. E o apóstolo Pedro também não tinha dúvida que Jesus era filho de Deus, porque lá em Mateus 16, 18, Jesus perguntando para os apóstolos, olha, o que diz as pessoas acerca de mim? Uns disseram assim, ó, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é um profeta, outros dizem que o senhor é isso e aquilo. Aí Jesus perguntou, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, Pedro falou assim, tu és o filho do Deus vivo. Então Pedro, o apóstolo Pedro, não tinha dúvida que Cristo era filho de Deus. Deus revelou para Pedro que Jesus Cristo era filho dele. Isso está em Mateus 16, 18, depois você pode ver. Aí Jesus até completa esse versículo dizendo assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, o Deus, né, que está no céu, que revelou isso para você, né? E sobre esta pedra, sobre essa afirmação de Pedro, que Jesus é filho de Deus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é necessário, para nós estarmos na igreja, principalmente na igreja de Deus, é preciso que nós reconheçamos que Cristo, ele é filho de Deus mesmo. Ele é uma pessoa que Deus enviou para salvar, redimir, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Foi enviado por Deus, que é o seu Filho unigênito, né, que veio. Cristo pode fazer, porque a Bíblia ensina rapidamente que Deus é imutável. O Pai, ele é imutável. Deus é Espírito e Deus não muda. Né? Deus é um Deus perene. Né? Deus é Espírito e ele é eterno e ele sempre foi, e sempre existirá. Em Deus não existe mutabilidade de Deus, mas o Filho de Deus pode fazer essa mutação, né? Que a Bíblia diz que Cristo, sendo ele Deus, ele deixou a sua glória de Deus, a sua condição de ser Deus, ele não se aferrou no fato de ser Deus, e ele veio na terra e nasceu como homem, né? E viveu aqui na terra durante 33 anos aí, né? Passando pelas tribulações, pelas dificuldades da vida humana, né? E Jesus morreu em santidade, né? Foi um homem justo, né? Ok? E para poder redimir a humanidade, que Deus amou e que ele amou também, né? Igual o Pai, né? Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Um no propósito, um na obra, né? Os dois têm a mesma vontade, né? Isso nós vamos aprender futuramente com mais detalhes, né? Muito bem. E depois, no livro de Apocalipse, para finalizar o tópico aqui, Apocalipse 22, 1, depois você pode ler, lá diz, ó,
O que o Apocalipse é um livro que mostra o desfecho da história da humanidade aqui na Terra, da criação de Deus, e a introdução dessa realidade aqui agora, dos que vão entrar no futuro, né? A realidade espiritual eterna. Né? Então dá uma visão sobre isso. É um livro, é uma visão, né? Uma revelação. Né? Apocalipse quer dizer revelação, né? É uma visão das coisas futuras que vão acontecer. E nessa visão aqui que João foi o escritor do livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele também diz aqui, apóstolo João 22:1, Apocalipse 22:1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós vemos que João, ele viu lá na Nova Jerusalém, na eternidade, no Novo Céu, ele viu que lá tem um trono, tem tronos, né? E o trono tem o trono de Deus e tem o trono do Cordeiro, porque de acordo com o ensinamento da Bíblia, Cristo vai se assentar à direita de Deus, se assentou, né? Mas a obra da redenção, ele está sentado à direita de Deus. Agora você imagina então comigo, olha, se Deus, ele tem um trono, o Pai tem um trono, que é o trono de Deus, que é o trono eterno de Deus, trono de justiça e de equidade, né? Diz a Bíblia, né? E esse Deus sentado no trono, diz que Jesus, Cristo, ao realizar a obra da redenção, Deus, depois disso, o elevou, né, ao ponto de que ele sentou-se à destra de Deus. Né? Cristo conquistou esse direito, né, de sentar à destra de Deus. Incrível. Nós vamos aprender isso posteriormente. E Cristo sentou à destra de Deus, sendo ele filho de Deus. Você acha que Jesus está sentado num banquinho? Ah, mas na eternidade só existe um trono, só o trono de Deus. Não. E Jesus está sentado ao lado do Pai, que é o Pai dele. Né? E Deus preparou para Jesus um banquinho de madeira, né? Para Jesus sentar no banquinho. Não. O Cristo está sentado também no trono, né? Trono do Filho, né? Do Cordeiro de Deus. Né? Então nós vemos que são duas pessoas. Né? Ele viu um rio de água pura, viva, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Né? Ok? Então muita gente diz que Jesus é só uma revelação de Deus, que é uma manifestação de Deus, né? Que outros dizem que Jesus era um anjo, né? Mas tudo isso daí é informação das pessoas que não entendem, né? Nós não estamos aqui querendo, não quer dizer que, a gente tem que entender que não quer dizer que as pessoas que não entendem não vão ser salvos, não podem ser salvos. Porque de acordo com o ensinamento da Bíblia, as pessoas do bem, as pessoas justas, né? Que tem todas as religiões do mundo, que tem todas as nações do mundo, que tem todas as categorias do mundo, né? Em todos os grupos sociais do mundo, né? Existem pessoas justas e injustas, né? Todas as pessoas justas do mundo, eles vão para a vida eterna, vão viver no novo céu e nova terra, né? Eles vão herdar, diz a Bíblia, os justos herdarão a terra e virão nela para sempre. Então, muita gente que não conheceu Jesus agora, naquele dia vai conhecer, vai ver que tem o Pai, o trono de Deus e o trono do Filho, né? O trono do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, para salvar a humanidade toda, não é para salvar só um grupo de pessoas, não. Ok? Efésios 1, vemos que Deus, o Pai, em função da obra redentiva de Cristo, o colocou acima de todo principado, né, e poder, domínio, e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Então Deus, por causa da obra redentiva de Cristo, Cristo foi exaltado por Deus acima de todo poder, domínio, todas as formas de governo, todo tipo de autoridade, todo tipo de sistema de coisas existe no universo. Cristo está acima de tudo, né? Porque Cristo, ele veio na Terra, como sendo ele Deus, ele viveu na Terra como servo de Deus e servo dos homens, né? Diz que Jesus não conhecia obediência quando ele estava lá no céu, porque o Pai dele era perfeito, ele também é um ser perfeito, né? Mas diz que Cristo aprendeu a obediência pelo sofrimento que ele passou aqui na Terra, né? Depois não vou aprofundar nisso, né? E esse sofrimento de Cristo que Jesus passou, um homem perfeito, um homem que tinha poder de destruir as coisas, e ele não fez por causa de ser um homem justo e morrer como um cordeiro de Deus na cruz do Calvário, Deus o exaltou de tal maneira que colocou ele acima de todo poder, toda glória, toda honra, toda majestade, qualquer nome mencionado no céu, no terra, na terra, está abaixo de Cristo. O único, nós temos que aprender nesse canal, que o único ser no universo que está acima de Cristo é o Pai, né? Que o Pai é a fonte de Cristo, né? O Pai é o gerador de Cristo. Então, Cristo é o único ser que está... O Pai, depois tem o Filho, né? E depois vem as outras coisas que Deus criou, poderes e formas, tudo está debaixo do domínio de Cristo, ok? João 10, 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Então, Cristo,
ele é, como eu falei, Cristo é uma pessoa que tem a mente dele, é a mente de Deus, é o coração de Deus, é o pensamento de Deus, né? Ele é tão perfeito quanto o Pai, né? Certo? Jesus é perfeito como o Pai, porque é nascido de Deus, né? Ele veio com a perfeição do Pai na sua vida, né? Ok? Na sua existência, né? Desde quando ele foi gerado naquele dia, e aí ele ainda veio da terra, se tornou um homem aqui na terra, como homem, né? Viveu aqui na terra como homem, e ele foi julgado pela religião judaica na época, e não achou defeito nele. Foi julgado pela política mundial na época, lá representado pelo Império Romano, e também Pilatos falou, eu não vejo falta nesse homem, não vejo por que tem que matar ele, né? E ele foi julgado também por Deus, né? Foi julgado por Deus, Jesus também, porque Jesus morreu, e se Jesus fosse pecador, Deus tinha deixado ele na morte, né? Mas Deus não reteu, diz que a morte não pode reter Cristo, porque Cristo era um homem justo, um homem santo, né? Um homem perfeito, né? Então Deus exaltou Cristo, né? E colocou Cristo acima de todas as coisas, né? E diz em Efésios 2:10 que diante de Cristo todo joelho vai se dobrar, né? Quer em cima no céu, na terra, na eternidade, diante de Cristo, do Filho de Deus, né? Então todos vão se dobrar. Obviamente todos aqui, exceto o Pai, né? Exceto o Pai, é entender isso, né? Exceto o Pai, que é o Pai dele, que gerou ele, né? Que deu a vida para ele, que trouxe ele à existência, né? Como pessoa, né? Ok? E Efésios também 4:10 diz que Deus também levou Cristo, né? Que Cristo desceu na terra, né? Fez essa obra aqui maravilhosa, tremenda para salvar a humanidade. E Deus depois exaltou Cristo, e Cristo está sentado, Cristo está acima de todos os céus, né? Então, Cristo está acima do universo criado por Deus, tanto físico como espiritual, né? Cristo está acima, né? Todas as coisas criadas por Deus, Cristo está acima, diz que ele está acima de todos os céus. Depois você pode ler Efésios 4:10, para não ficar só nas minhas palavras. Você pode ler Filipenses 2:10, né? E essas outras referências que eu dei para você aqui, para vocês, né? Para nós que estamos ouvindo, para mim também, que eu também estou ouvindo, né? Então, dou graças a Deus por nós termos chegado até aqui, você ter tido a paciência, né? Um bom coração de ouvir, né? Deus ter dado essa vontade no seu coração de conhecer essas verdades, que nós não vamos aprender isso nas religiões do mundo, né? Eles não entendem, se eles entendem, eles não têm motivos para talvez não explicar como é, mas muitos não entendendo e falam coisas sobre Deus, sobre o plano de Deus, na inocência, né? São pessoas inocentes também, né? Que foram enganadas, que foram coisa e tal, né? Como tem aquelas pessoas que são maldosas mesmo, sabe que está ensinando coisa que não é verdade, e mesmo assim permanece no erro, né? Mas nós, nesse canal, pela misericórdia de Deus, não é que nós somos melhor que eles, né? São nossos irmãos em Adão, né? Somos nossos semelhantes, né? E nós oramos para que Deus tenha misericórdia, não só de nós, mas também deles também, né? Que Deus possa iluminar o coração deles para eles entenderem a verdade, né? Do Evangelho de Deus, que são verdades eternas, a qual toda a humanidade está submissa a ele. Não é porque você crê que Deus existe, que Deus passa a existir. E não é porque você crê que Deus não existe, que Deus deixa de existir. Não, Deus é eterno, não depende de nós. É como eu já fiz uma comparação, né? A morte física, Deus estabeleceu a morte física lá com Adão. Deus falou, Adão, por quanto da posse foi tomado, para o pó te tornarás, né? E nós já aprendemos que nós todos estávamos em Adão nessa época lá, né? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Então, todos nós morremos. Então, para você morrer, você não precisa de crer que você vai morrer. Tem pessoa que fala, eu não acredito na morte, morte eu não vou morrer, ele vai morrer, né? Então, se você for crente, você morre. Se você for incrédulo, também você vai morrer. Se você for uma pessoa justa, você morre. Se você for uma pessoa injusta, também você morre, porque é uma sentença que Deus deu para Adão lá na criação, né? Quando tirou ele do Éden, né? Como todos nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós morremos. Então, não precisa de você crer para você morrer ou deixar de morrer. Da mesma sorte também. Deus, ele é eterno, é o criador do universo, é o criador de todas as coisas, o homem é a criação de Deus, e isso daí não depende de você crer, de você não crer. Ah, não, eu não creio que Deus criou, nem por isso você deixa de ser criação de Deus, né? É como tem pessoa que às vezes fala, ah, eu não tenho pai, eu não tenho pai, eu não tenho pai, meu pai não, eu não tenho pai. Mas nem porque ele disse que não tem pai, não quer dizer que ele tem pai, porque ele nasceu de alguém, né? Ele pode até não conhecer o pai dele, né? Ele pode até não aceitar o pai dele, mas ele tem pai, né? Todo mundo nesse mundo tem pai. Então, é verdade, quando você vai fazer um documento, o que eles perguntam? Você vai registrar uma pessoa no cartório, lá, um bebezinho que nasceu. O que vai contar? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Tem que ter lá o nome de que você veio. No mínimo,
tem que ter o nome da mãe, né? Às vezes o pai é até desconhecido, porque às vezes o cara fugiu, não quer assumir a responsabilidade, não quer reconhecer, mas geralmente tem o nome da mãe ali, né, que gerou ele, né? Porque todos nós estávamos, nossos pais, nossa mãe, nós nascemos, ok? Graças a Deus já aprendemos então que Cristo é o Filho de Deus e ele é uma pessoa eterna. Cristo, devemos amar a Cristo e amar o Pai. Devemos honrar o Pai e devemos honrar o Filho, né? E isso é a vontade de Deus, que nós honramos o Filho como nós honramos o Pai, né? Assim como nesse mundo, né? Você tem um filho seu, ele vai passear no lugar. O que é que você quer? Você vai passear, conhecer sua parentela. Então você imagina o quê? Que seu filho vai chegar lá e todo mundo vai receber ele bem, né? Por causa de você. Ah, você é o filho do tal pessoa. Ah, que maravilha. Ah, entra aqui, vamos almoçar em casa. Pô, bacana, teu pai, assim, você é um rapaz muito bonito, você parece com teu pai, teu pai é um homem educado, viveu aqui com nós tanto tempo, né? E aí o filho, quando volta depois dessa viagem que ele fez, ele fala pro pai, pai, fui lá, olha, todo mundo me tratou bem, todo mundo falou bem do senhor lá, e todo mundo disse, puxa vida, olha, me trataram com distinção, né? Me deram, eu nem merecia as coisas, mas me deram, né? O que o pai fica? O pai fica feliz, né? Que o filho foi honrado por causa dele, é um exemplo, né? E Deus também, se nós honramos a Cristo como Filho de Deus, Deus fica feliz, Deus fica contente, né? Porque isso é uma coisa natural, né? O pai se alegra quando o filho é elogiado, quando o filho é reconhecido, né? Ok? Então, graças a Deus, muito obrigado pela sua atenção, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, né? Até a próxima audição, se Deus quiser. Muito obrigado, Deus seja louvado.